queridos, a paz do Senhor, graças a Deus nós estamos aqui para mais um momento em que nós vamos nos debruçar na presença de Deus, vamos colocar nossos corações diante dEle, vamos estar atentos a ouvir a sua voz, vamos também ter a convicção, a certeza de que o coração de Deus também está voltado para nós neste momento, os olhos de Deus estão voltados para nós, os ouvidos de Deus estão atentos para nós neste momento e que certamente Deus vai se mover de forma muito especial nas nossas vidas. Quero encorajar você, desde já, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de oração, compartilhar esse vídeo com alguém que gosta de oração, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de uma ajuda de oração. De repente a pessoa está com dificuldade de orar, então compartilhe esse vídeo, porque de repente nós orando juntos, isso pode encorajá-la, entusiasmá-la, fortalecê-la e ajudá-la também a orar. E com certeza Deus pode mudar a situação, com certeza Deus pode mudar o quadro das coisas. Então eu quero, nessa hora, vamos nós agora orar. De repente desliga aí a TV, desliga aí, fecha as outras partes aí, outras abas do seu navegador de internet, de repente se desliga daquilo que você pudesse desligar nessa hora, para que nós possamos estar 100% focados em Deus, 100% ligados, atentos à sua voz, atentos ao que Ele quer fazer e falar, para que nós possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque com certeza Deus tem uma solução, com certeza Deus tem uma direção, com certeza Deus tem uma palavra direcionada ao seu momento de vida, então que nós possamos estar atentos à voz dEle, para que possamos seguir o caminho certo. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nessa hora nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradecer pelo teu grande amor, te agradecer pela tua fidelidade e cuidado conosco. Muito obrigado, Pai, pelo teu sustento, muito obrigado pelo teu zelo, muito obrigado pelo teu agir em nossas vidas. E nessa hora, Pai, eu te peço que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a tua palavra, Deus. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações o teu poder, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a direção que o Senhor tem para nós. Precisamos de Ti, Senhor, dependemos do Senhor, ó Pai, e é por isso que nós estamos aqui. Então, ministra nas nossas vidas, fala conosco, desde já que toda e qualquer barreira e resistência, ação maligna caia por terra, e esse momento possa transcorrer com total liberdade nas nossas vidas, e que o Senhor possa fazer cumprir o teu propósito em toda a plenitude. Assim nós oramos, entregando nossas vidas nas tuas mãos, entregando esse momento nas tuas mãos, e desde já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão, amém, querida irmã. Quero compartilhar com você uma palavra hoje que está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo. Diz assim: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje nos ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Amém? Então até aqui, nesse trecho que nós estamos lendo, o livro de Deuteronômio, ele foi escrito para aquela geração que havia crescido no deserto. Então eles já estavam aqui
no final do deserto, já apontando para entrar na terra prometida, eles estavam deixando um tempo de deserto para trás e estavam avançando diante de um tempo novo que Deus tinha para a vida deles. Então Deus usa Moisés, aqui no caso, para relembrar tudo aquilo que eles haviam passado. Por isso, você que já leu a Bíblia, você vai perceber que o livro de Deuteronômio, ele repete muitas coisas que estão no livro de Êxodo e no livro de Números, para exatamente nesse sentido, porque era uma nova geração que estava surgindo e Deus então estava preparando aquela nova geração com a sua palavra, com os atos que ele já havia feito, para fundamentar aquela nova geração para aquele novo tempo que Deus tinha para eles. Então Deus usa o servo dele, Moisés, para ir preparando essa nova geração com aquilo que ele já havia dito. E aqui eu quero trazer já isso para nós. Isso já é um ensinamento para nós que estamos buscando a Deus, que vivemos na presença de Deus. Tudo aquilo que Deus já falou conosco, tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, tudo aquilo que nós já aprendemos de Deus e com Deus, isso, querido, é um firme fundamento para que nós possamos avançar, para que nós possamos conquistar as coisas novas que Deus tem para nós. Então, nessa hora que nós estamos recebendo essa palavra, eu quero te perguntar, o que você já aprendeu de Deus nesse período todo de vida que você tem, que nós temos? Essas lições não são para ser esquecidas, e por isso nós temos que estar sempre ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, cantando a palavra de Deus, que é para que nós possamos manter todas essas verdades que nós já aprendemos guardadas em nossos corações. E eu faço questão de frisar, vamos colocar assim, devemos guardar principalmente as verdades que aprendemos por meio da experiência. Devemos guardar principalmente as verdades que aprendemos daquilo que nós já vivemos com Deus. O que eu quero dizer com isso? Tem verdades que nós aprendemos simplesmente pela questão do intelecto. Vou te dar um exemplo aqui. A Bíblia diz: não matarás. Eu nunca matei ninguém. Mas é uma verdade que eu já aprendi, que eu não posso matar outras pessoas por qualquer motivo que seja. Não devo fazer isso. Isso, se eu fizer, existem consequências que a palavra de Deus me diz que vão ter, mas existem também consequências dentro do sistema jurídico aqui brasileiro. Eu também vou ter consequências se eu fizer isso. Então não é uma atitude que eu tenho por experiência, mas eu aprendi pela inteligência, pelo intelecto, pela sabedoria, pela graça de Deus sobre mim, sobre você, sobre nós. Mas existem certas palavras de Deus para as nossas vidas que nós aprendemos pela experiência. Nós vimos Deus fazer, nós vimos Deus operar. Por exemplo, Deus, Ele tem poder de curar hoje em dia? Tem. Aquilo que nós já experimentamos de milagres na nossa vida de saúde, isso são experiências que marcam as nossas vidas. Isso são experiências que nós devemos guardar e não esquecer. E eu queria trazer isso para nós, né? O Deus estava ali lembrando aquela geração dos milagres que Deus já havia feito. Eles estavam chegando ao final do deserto, e aqui no capítulo 8, né, Deus está relembrando: lembrem-se, eu fiz vocês passarem pelo deserto. E aí a gente entende também o controle de Deus sobre todas as situações da nossa vida. Não foi o diabo que levou Israel para o deserto. Não foi o sistema mundano, não foi as pessoas más que fizeram Israel passar pelo deserto, mas foi o próprio Deus, querido. Então aqui já traz uma outra lição para nós: o cuidado de Deus, a ação de Deus, a soberania de Deus nas nossas vidas, que nos conduz em todos os momentos.
Ou você acha que nas horas ruins Deus te abandona? Ou você acha que nas horas ruins Deus te entrega a sua própria sorte ou a vontade das pessoas? Não. Então Deus, ele estava no controle de Israel durante toda aquela situação, durante toda aquela circunstância. E eu queria trazer essa verdade para nós também. Talvez você esteja vivendo situações difíceis. Ou talvez você olhe para a sua vida no passado e certamente você vai ter situações difíceis, porque a vida não é um mar de rosas. Mas olhando para esse texto, nós vemos a soberania, o controle, o cuidado de Deus com Israel em todos esses momentos, preparando Israel para chegar à terra prometida, preparando Israel para viver o novo tempo que Deus tinha para a vida deles, preparando Israel para poder alcançar as maravilhas que Deus tinha para ele. Se a gente consegue entender esse conceito de Deus, de que Ele usa às vezes situações adversas para nos preparar para aquilo que Ele tem para nós, para nos fazer crescer, se a gente consegue ter esse entendimento, essa visão, a gente consegue passar pelas aflições, pelas situações difíceis de uma forma muito melhor, entendendo que ali vai ter bênção, que ali vai ter aprendizado, que ali vai ter crescimento. A gente cresce não é só quando tudo vai bem não, meu irmão. A gente cresce, a gente aprende também com as lições que a vida nos traz em momentos difíceis. Então Deus, ele usa tanto uma coisa boa quanto as situações e aflições para nos ensinar. Se você ler esse capítulo 8 de Deuteronômio, eu não li todo, porque eu quero me focar nisso aqui, mas se você ler, nessa primeira parte, Deus fala do deserto, que era a experiência deles, e fala que ele, o Senhor, usou o deserto para trabalhar na vida de Israel. Mas se você ler na parte da frente, a partir do versículo 11, na minha Bíblia está até aqui, né? Admoestações contra o orgulho. Deus, ele vai e fala para Israel, já apontando para o futuro, vocês vão conquistar a terra prometida. E lá, quando vocês chegarem, eu também vou abençoar vocês. Eu também serei com vocês no tempo da terra prometida. Eu também serei com vocês no tempo da prosperidade. Eu também serei com vocês no tempo da abundância. Também vou trabalhar na vida de vocês. Então, isso já traz uma grande lição para nós, que Deus trabalha na nossa vida em todo o tempo. A mão do Senhor não está restringida para agir ou abençoar nossas vidas no tempo da aflição. Assim como a mão do Senhor também não está restringida, parada, encolhida no tempo da bênção. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus, como o próprio Senhor Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Deus está trabalhando, queridos. Tem pessoas que às vezes vão ler a Bíblia e pensam lá do Gênesis, Deus criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. E tem pessoas que pensam que Deus está descansando até hoje. Não, meu irmão, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Ah, Senhor, pastor, mas está no meio dessas situações todas de crise que nós temos vivido no Brasil, crise internacional. Em meio a tudo isso, Deus está agindo. Em meio a tudo isso, Deus está trabalhando. Em meio a tudo isso, Deus está se movendo. Amém, meu irmão? Então aqui nós vemos isso. O agir de Deus, o trabalhar de Deus. E aqui nós vemos algo que eu queria compartilhar com vocês, que além do que eu já tenho falado, né, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está se movendo, mas ele fala algo aqui para nós, de que Deus conduziu o povo ao deserto, e ele dá duas informações para nós. A primeira é que ele guiou, ele estava com o povo no deserto, mas tinha um objetivo. O texto nos diz que Deus colocou Israel no deserto para humilhar, para pôr à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Então a primeira informação que eu vejo aqui é que Deus queria trazer uma grande transformação na vida de Israel. Deus queria que Israel, por exemplo,
perdesse aquela mentalidade, aquele coração de escravo e passasse a ter uma mentalidade, uma visão de um povo de Deus, um povo liberto, um povo abençoado, um povo que tinha um Deus forte e poderoso com eles. Então Deus, ele conduz Israel ao deserto. Ele diz aqui no texto para saber o que estava no coração. Quem precisava saber o que estava no coração do povo? Era o próprio Deus? Não. Se o salmista, Salmo 139, o salmista Davi, o rei Davi vai nos revelar que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Deus conhece tudo de nós. Deus, ele é um Deus que sonda os nossos corações. Então, se Deus conhecia o coração do povo, quem precisava conhecer o próprio coração, vamos dizer assim? Nós. E é aqui, queridos, que eu quero que você entenda. Deus, ele tinha poder para mudar a situação externa de Israel, no deserto? Tinha. Mas Deus, ele queria que Israel primeiro reconhecesse o que precisava mudar interiormente. Então Deus usou Israel para revelar ao próprio povo o coração deles. E foi revelado tantas coisas. O deserto revelou, por exemplo, a murmuração do povo. O deserto revelou, por exemplo, a incredulidade do povo. O deserto revelou, por exemplo, o orgulho, a soberba de Israel. Então perceba que eles precisavam reconhecer o que estava no coração deles. E é aí que vem as grandes mudanças da nossa vida, queridos. Porque se nós não revelamos, não conseguimos ver o que está no nosso próprio coração, a gente não muda. E se a gente não muda, a gente continua no deserto, ou morre no deserto, que foi o caso dos incrédulos, daqueles que tiveram rebeldia, ficaram pelo deserto. Deus, ele tem poder de mudar as circunstâncias, queridos. Mas Deus também quer mudar os nossos corações. Então Deus usou as circunstâncias exteriores para revelar o coração de Israel, para que Israel pudesse conhecer quem era ele mesmo, para que Israel pudesse ter um encontro consigo mesmo, algo semelhante ao que aconteceu, por exemplo, com o filho pródigo. Foi naquela situação que ele se encontrou lá, de Lucas 15, em que ele saiu da casa do pai dele, onde tinha fartura, onde tinha bênção, onde tinha prosperidade, levou parte da sua herança e gastou, foi embora para bem longe, gastou tudo aquilo que tinha. E diz a Bíblia que veio um tempo de fome, e ele estava ali com fome e pediu para poder cuidar de porcos, e começou a cuidar dos porcos ali, e o texto bíblico vai nos dizer que tinha comida para os porcos, mas ele buscava ajuda e comida para ele mesmo, ele não conseguia. Muito semelhante, né, aos dias de hoje. A gente tem campanha para proteger animais, a gente tem campanha para proteger árvores, mas a gente não tem muita campanha para proteger, por exemplo, seres humanos, não é? Então não é muito diferente de hoje. Ele conseguiu socorro, ele via que tinha dinheiro para sustentar os porcos, mas não tinha dinheiro para ajudá-lo naquele momento difícil, ao ponto dele desejar a comida dos porcos. E o texto diz que nessa situação ele caiu em si. Nessa situação ele teve um encontro consigo mesmo. E ali foi um momento de grande mudança e transformação para a vida dele. A primeira coisa que ele fez ao cair em si foi se lembrar do Pai e se lembrar do Deus que ele servia. Talvez naquele período todo em que ele viveu, tinha esquecido tanto do Pai quanto de Deus. Mas ele fala, vou falar com meu Pai, pequei diante dos céus, diante de Deus e diante de ti, meu Pai. Então a primeira coisa que ele foi trazer a consciência de Deus para ele. Então nesse texto que nós estamos lendo aqui, de Deuteronômio no capítulo 8, voltando para o texto, às vezes Deus usa essas situações e circunstâncias para nos fazer conhecer quem nós somos,
Às vezes a gente acha que a gente é muito bom, que a gente é muito espiritual, que a gente conhece muito a Bíblia, e de repente Deus permite situações que a gente olha e pensa, caramba, nem parece que eu sou crente. Que isso, nem parece que eu conheço a Bíblia. E a gente tem um encontro conosco mesmo, e às vezes esse encontro nos assusta. Deus usa essas situações. Tinha um grande pregador famoso que ele dizia, ele já faleceu, ele dizia que o sofrimento muitas vezes é o megafone de Deus, porque Deus fala conosco e a gente não ouve, e muitas vezes então Deus usa o sofrimento para nos fazer ouvir a sua voz, e assim a gente nos encontrar com a nossa miséria, nos encontrar com as nossas fragilidades, com os nossos pecados até, nos encontrar com as verdades que estão no nosso interior, para que possa haver de fato uma mudança e uma transformação em nossas vidas. Então Moisés aqui estava preparando aquele povo para chegar à terra prometida, e estava explicando, vocês passaram por esse período todo para que vocês conhecessem o coração de vocês, porque eu quero transformar este coração de um coração de escravos em um coração de pessoas que são livres, em um coração de pessoas que entendem que são abençoadas, em um coração de pessoas que entendem o cuidado de Deus com a vida delas. Então a primeira coisa, a primeira informação que Deus nos dá aqui é essa. Passou pelo deserto, passou pela aflição, passou por momentos de dificuldade, para que pudesse se conhecer, e se conhecendo, sendo transformados, sendo curados, sendo restaurados, sendo abençoados, para que o coração, o texto diz, guardasse os mandamentos. Um coração soberbo, um coração endurecido, não guarda os mandamentos, mas um coração que é voltado para Deus, um coração que é transformado por Deus, é um coração que guarda os mandamentos do Senhor. Amém? E aqui ele nos dá uma segunda informação que eu queria trazer para nós, que é o finalzinho do versículo 3, quando ele diz, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. A segunda informação que ele nos dá é que Deus queria que Israel aprendesse a depender dele. Então Deus permitiu aquela situação para que Israel, em primeiro lugar, se conhecesse o coração deles. Mas em segundo lugar, e fosse transformado o coração deles. Mas em segundo lugar, uma segunda informação que nós vemos aqui é que Deus permitiu aquele tempo de deserto também, para que Israel conhecesse quem era Deus, e mudasse também a compreensão deles, como diz o texto. Eles precisavam compreender que Deus era o Deus deles, que Deus era um Deus fiel, que Deus era um Deus que cuidava, que Deus era um Deus que amava a eles. E aqui eu quero lembrar a vocês que Israel passou aproximadamente 400 anos no deserto. Desculpa, deserto não, no Egito. E ali naquela situação, naquela circunstância que Israel se encontrava, o texto bíblico, pelo menos, não nos revela que a partir da morte de José, Israel buscou a Deus de alguma forma. O texto bíblico, até lá de Êxodo, nos dá a entender que Israel ficou, desde a morte de José, um período muito grande sem invocar ao Senhor. Até que se levanta um faraó que começa a perseguir a eles, e eles então invocam ao Senhor novamente. Então aqui nós estamos diante de uma geração, no caso daqueles que saíram do Egito, que não conheciam muito ao Senhor. Lembrando que naquele tempo não tinha Bíblia ainda. Então era uma coisa que era passada de pai para filho, mas se eles não estavam buscando ao Senhor, se eles não estavam invocando ao Senhor,
nos dá a entender que essa informação não foi tão bem passada assim para a nova geração, nos dá a entender que eles não conheciam tanto a Deus. Então Deus queria que aquele povo, ao ser liberto, em primeiro lugar conhecesse a Ele também. Não só conhecessem a si mesmo. Deus não queria só revelar o coração do povo para o povo, mas Deus queria que o povo conhecesse a Ele, tivesse experiências com Ele, e entendesse que a dependência de Israel era muito mais do que da terra, muito mais do que colheita, muito mais do que os animais que eles tinham, mas a dependência de Israel era acima de tudo de Deus. Então Deus mostrou no deserto isso. Quando houve falta, quando houve problemas no deserto, Deus foi a provisão de todas as coisas. Faltou comida, Deus enviou comida. Faltou água, Deus enviou água. Era arriscado andar no deserto, Deus enviou proteção. Era muito sol, podia ter insolação, Deus colocou nuvem. Era muito frio de noite, Deus colocou a coluna de fogo para aquecer o deserto onde Israel estava. Era difícil ter orientação no deserto para você andar e seguir um caminho certo. Deus foi a orientação do povo. Então perceba que Deus permitiu o deserto para que o povo, em primeiro lugar, conhecesse a si mesmo. Mas Deus também permitiu o deserto para se revelar a Israel no deserto, para que Israel pudesse conhecer o Deus bom, maravilhoso, fiel, amoroso, perdoador, que Ele era e é ainda hoje, porque Deus não muda. Deus levou o povo de Israel ao deserto e deu a lei. Para que servia a lei? Para que o homem pudesse se aproximar de Deus. Então Deus enviou a lei para Israel dizendo: vamos no deserto, recebe essa lei, agora se aproxima de mim, me adora, me busca, entra na minha presença, me adora, me serve, me louva, me conhece, porque eu estou disposto a me revelar a vocês. Diante de tantas coisas que nós temos vivido, será que não temos experimentado Deus? Diante de tantas coisas que temos vivido, será que não temos visto Deus se revelar a nós? Deus então estava dizendo àquele povo: vocês passaram pelo deserto para conhecerem a si mesmos. E conhecendo a si mesmos, tiveram oportunidade de transformação. Vocês passaram no deserto para me conhecer. E me conhecendo, tiveram a oportunidade de experimentar tudo aquilo que eu posso fazer e oferecer. E ao passarem por isso, conhecendo a si mesmos e me conhecendo, vocês estão sendo moldados e preparados para entrar na terra prometida e desfrutar de tudo aquilo que eu tenho para vocês. Então tudo aquilo que nós vivemos hoje, até hoje, que nos mostrou quem nós somos, que nos ajudou a entender o nosso chamado, que nos ajudou a entender o nosso lugar no reino de Deus, que nos ajudou a entender o nosso lugar nessa terra, o propósito de Deus com a nossa vida nessa terra. Tudo aquilo que nós temos vivido, que tem nos ajudado a conhecer Deus, que Deus tem se revelado a nós através da sua palavra, através das revelações, através dos atos dele em nosso favor. Tudo isso, Deus permitiu as aflições para que nós pudéssemos ter essas duas revelações, tanto de nós quanto de Deus. E tudo isso está nos preparando para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós ali na frente. Então, nessa hora que essa mensagem chega até mim, chega até você, eu acho que ainda cabe falar algo aqui rapidamente, porque no versículo 3 ele diz: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome e os sustentou com o maná, que vocês não conheciam nem os pais de vocês conheciam. Aqui então Deus está falando que Ele fez na vida de Israel, e isso foi algo novo na história do mundo, queridos. Porque não se tem notícia que isso tenha acontecido antes. Ele mesmo diz aqui: os pais de vocês não experimentaram isso. Abraão não experimentou isso. Ele experimentou, os pais experimentaram provisões de outras formas, mas assim não. E depois do deserto, não tem notícia também que tenha surgido maná em algum lugar.
Mesmo quando Jesus multiplica pães, e ali é uma figura, né, do sustento de Deus a Israel no deserto, mas ainda assim não era maná, era pão. Então, aquilo que aconteceu aqui de novo, que Deus fez só para eles, fez só naquele período. E Deus pode fazer algo novo nas nossas vidas assim também, só para nós, só por nós. Deus pode fazer algo novo e maravilhoso nas nossas vidas só num período, seja ele de deserto, seja ele de coisas boas, mas eu quero trazer essa aplicação para a sua vida e para a minha vida também. Seja lá qual for o momento que você esteja vivendo, está deserto, Deus pode fazer algo no meio desse deserto aí que é novo, que você nunca viu, que ninguém nunca viu. Eu estou vivendo um momento de bênção, estou vivendo um momento de alegria, de maravilhas. Glória a Deus, meu irmão, mas ainda nesse momento Deus também pode agir de forma poderosa, fazendo algo que nunca fez na sua vida, fazendo algo que nunca fez na sua família, fazendo talvez algo que nunca fez na história da humanidade. Deus pode fazer algo por você, por mim, por nós, nesse tempo, meu irmão. Coisas maravilhosas, coisas portentosas que nunca aconteceram antes. Deus tem poder para fazer isso em nós e por nós, nesse tempo que estamos vivendo. Eu quero trazer essa palavra para nós. Fica aqui essa palavra no seu coração. Eu quero falar com você que está me assistindo e quer entregar a sua vida a Jesus. Eu quero falar com você que está me assistindo e quer voltar para Cristo. Eu quero falar com vocês, querido, que seja lá qual for o momento de vida que você esteja vivendo, eu quero dizer que com Deus tudo é melhor. O deserto com Deus é melhor. O deserto com Deus é bênção. Estar no lugar de prosperidade, de alegria com Deus é muito melhor. Estar no lugar de prosperidade, de alegria na presença de Deus é muito melhor. Porque ali eu tenho a verdadeira alegria. E sem contar que eu tenho a certeza de que ao fechar os meus olhos aqui, eu estarei salvo na eternidade com Deus. Então, nessa hora que essa mensagem chega até mim, chega até você, você que quer entregar a sua vida a Jesus, faça essa oração junto comigo, diga eu, nessa hora entrego minha vida ao Senhor Jesus e o recebo como meu Senhor e Salvador. Pai querido, perdoa os meus pecados, me lava no sangue de Jesus, me enche do Espírito Santo e completa esta obra que o Senhor tem para a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, completa a tua obra na minha vida, que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero orar, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante dessa palavra, estamos não só diante dessa palavra, mas o Senhor está presente também, e eu quero entregar tanto a minha vida, quanto a vida de cada um que me assiste, como o Senhor diz aqui na tua palavra, que o Senhor levou Israel ao deserto para que ele pudesse ter um encontro consigo mesmo. Lá em Oséias, o Senhor diz também que o Senhor conduziria o teu povo ao deserto para falar a eles, ao coração deles. E muitas vezes, ó Pai, o Senhor faz isso, o Senhor nos permite passar pelos desertos, porque dentro da cultura do deserto da época, né, não hoje em dia, mas o deserto da época era um lugar de fato desértico, não tinha pessoas, então não tinha barulho, não tinha tantas coisas, e era um lugar que as pessoas podiam estar mais atentas a ouvirem a voz do Senhor. E muitas vezes o Senhor nos leva aos desertos da vida por isso, Senhor, para um lugar silencioso, para calar toda a voz contrária, para calar todas as vozes que atrapalham a nossa caminhada, e nós possamos estar atentos para ouvir somente a tua voz. Então, Pai, que nessa hora, através dessa mensagem, nós tenhamos um encontro verdadeiro conosco mesmo, e que também possamos ter um encontro através dessa palavra contigo mesmo. Oh Senhor, queremos o Senhor, assim como disse Moisés, mostra-nos a tua glória, disse Moisés. Moisés, embora já tivesse andado com o Senhor, mas ele queria conhecer a glória de Deus, ele queria conhecer ao Senhor, e o Senhor se revelou a ele, no deserto ainda. Então, Pai, se revela ao meu irmão, se revela à minha irmã, como um Deus bom, como um Deus provedor, como um Deus amoroso,
como um Deus fiel, um Deus zeloso, um Deus cuidador, um Deus, Pai, que nós podemos confiar e depender dele com total segurança, porque o Senhor é fiel, o Senhor nunca falta. O texto ele diz que o Senhor conduziu Israel pelo deserto para humilhá-lo. E o texto nos diz que o Senhor foi quem deixou que eles passassem fome. O Senhor estava no controle de todas as coisas para trabalhar no coração deles e mostrar que eles poderiam depender do Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, diante de cada experiência que cada um de nós tem, diante de cada circunstância que cada um de nós está vivendo hoje, diante de cada novo tempo à frente de nós que o Senhor tem para nós, nos ajuda a te conhecer, nos ajuda a nos conhecermos, para que nós possamos tomar posse desse novo tempo de maravilha que o Senhor tem para nós. E como diz o texto, eu queria aplicar isso também nas nossas vidas. Faz algo maravilhoso na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Faz algo maravilhoso nas nossas vidas, para que talvez o Senhor nunca tenha feito nem nas nossas vidas, nem na nossa família. Talvez o Senhor não tenha nunca feito nem na história da humanidade, mas que o Senhor possa fazer na vida do meu irmão, que o Senhor possa fazer na vida da minha irmã, que o Senhor faça milagres e maravilhas. E como o texto nos mostra que o Senhor enviou o maná e manteve o maná. Eles viveram um milagre diariamente, Senhor. Que o Senhor também faça maravilhas diariamente na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, nas nossas vidas. Que nós possamos experimentar o manifestar do Teu poder e da Tua glória constantemente nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Assim nós oramos, entregando nossas vidas, te pedindo que o Senhor nos dê saúde, te pedindo que o Senhor nos dê vida, te pedindo que o Senhor nos dê alegria, te pedindo que o Senhor venha tratar as circunstâncias ao nosso redor. Ah, Deus, foi o Senhor quem conduziu Israel ao deserto, e foi o Senhor quem tirou Israel do deserto e colocou na terra prometida. O Senhor é conosco, Pai. Então, trabalha nas nossas vidas, seja qual for a circunstância que estejamos hoje, que o Senhor trabalhe, que o Senhor abençoe, que o Senhor se mova, que o Senhor prospere. Ó Pai, no nome de Jesus, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa denominação, abençoa a obra missionária, abençoa o pastor Isaquiel, o pastor Luque, abençoa a nação peruana, a nação nigeriana, abençoa, Pai querido, o Brasil, abençoa, Pai, se move em toda a América Latina, Pai querido, vai agindo, vai movendo o Teu Espírito, vai abençoando a igreja, vai avivando o Teu povo no meio desse tempo que temos vivido, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, cumprindo o Teu propósito. Assim nós oramos, Pai, entregando nossas vidas, entregando nossas famílias, que haja um mover de Deus todo especial dentro da nossa casa, no meio da nossa família, em nome de Jesus, que nós vejamos a Tua glória manifesta em nós e através de nós. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão, amém, querida irmã. Que essa palavra fique no seu coração. Fica aqui o meu convite para que você esteja em um dos nossos cultos, para juntos adorarmos ao Senhor, e que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, que Deus abençoe rica e abundantemente. Amém.